Bom, pessoal, somos da Universidade Federal de Pernambuco, do grupo PET Parasitologia, e viemos tratar de assuntos para o Enem em relação a parasitoses. O PET Parasitologia é o Programa de Educação e Tutorial, e esse programa engloba ensino, pesquisa e extensão de parasitas e parasitoses. E nosso tema hoje seria a Taenia acciolio, Taenia saginata, trabalhando nas doenças de teníase e cisticercose. A teníase, né, e a cisticercose, elas são parasitoses subnotificadas, ou seja, ela tem, por conta de diversas variáveis, dificulta o diagnóstico dessas doenças, sendo assim consideradas zoonoses de grande impacto à saúde pública e causas de enormes prejuízos socioeconômicos. E elas são duas doenças parasitárias distintas causadas por plateuminto do gênero Taenia. A teníase ela vai ser adquirida pela ingestão de carne crua ou mal passada de suínos e bovinos contaminadas, né, respectivamente pelas formas lavaras de plateuminto das espécies Taenia acciolio e Taenia saginata. A gente vai diferenciar mais na frente. E a cisticercose humana é uma doença mais grave, né? Ela é provocada pela ingestão do ovo da Taenia acciolio. Em relação à taxonomia, o filo é o Plateuminthus, a classe é a Cestoda, a ordem é Cyclophilidae, a família é Taenidae e o gênero é Taenia, né? Tendo das espécies Sólio e Saginata. Aí pode ser chamado Taenia Sólio e Taenia Saginata. As formas evolutivas, aqui a gente tem a imagem do ovo, a gente tem a representação do ovo, que ele é bem, a camada bem espessa aqui, né, na região mais lateral. Esse aqui é o ovo tênia. Aqui são o cisticerco, né? Quando ele está no normal nos tecidos. Aqui quando ele está desinvaginado. Aqui é o rosto dele. Isso aqui são os ventos, os dois. E o pescoço ou o colo, essa parte aqui. E essa 4 aqui é a vesícula. As formas evolutivas, a gente tem o verme adulto, né? A gente tem essa imagem aqui do verme adulto, onde tem a cabeça, a gente vê o comprimento dele é muito extenso, né? Aqui é o colo dele, que é o estróbio, e aqui são as proglotes, né? Onde isso aqui vai sair nas fezes. Aqui são a Taenia acciolio, né? A gente pode diferenciar a Taenia acciolio da Taenia saginata pela sua cabeça, né? As suas ventosas, na Taenia acciolio ela vai ter 3, na Taenia saginata ela vai ter 4. Eles são hospedeiros de quem? A teníase, o hospedeiro intermediário vai ser o boi, na Taenia saginata, e o porco na Taenia acciolio. Então a gente pode diferenciar a saginata de sólio pelo seu hospedeiro intermediário. A saginata seria o boi e a sólio seria o porco, sendo o hospedeiro definitivo o ser humano. Na cisticercose, o hospedeiro definitivo é o animal, o porco, e o hospedeiro acidental é o ser humano. Em relação ao ciclo biológico, né, a gente vai ter o ciclo biológico da doença, onde os ovos ou pologlotes grávidos são liberados no meio ambiente pelas fezes. A gente vai falar mais sobre a pologlote agora, depois a gente fala sobre os ovos. Quando a pologlote está liberada nas fezes, os porcos, essas fezes acabam contaminando o meio ambiente, né, ou a água, e esse meio ambiente e água, o porco acaba tomando aquela água e acaba se infectando, né? Eles vão se infectar pelas proglotes, vão acabar ingerindo a proglota através da água, através de alimento, através do meio ambiente. E aí o porco ele vai ficar contaminado, e as oncoferas eles vão eclodir, vão penetrar a parede intestinal e vão migrar para a musculatura. Aí essas oncosferas elas vão se desenvolver em cisticercos, né? Aqui a gente pode dar uma analisada nos músculos. Aí esses cisticercos, os humanos, eles vão consumir, né, a carne do porco e vão ser infectados por conta desse cisticerco que está presente na carne do porco. Então aí o homem ele vai se infectar pela Taenia acciolio, que é a Taenia do porco, né? Se fosse um boi, seria a Taenia saginata. Mas como aqui a gente tem um ciclo mostrando o ciclo do porco, seria a Taenia acciolio. Então ele vai ficar contaminado com a teníase do porco. E aqui o homem ele vai defecar, né? E acaba, se essa defecação for no ambiente ou então na água, pode ocorrer de acontecer todo esse ciclo novamente. E aqui também a gente pode falar da ingestão do ovo pelo ser humano, que pode acometer a cisticercose, né? Que é uma doença mais grave, né? Quando o hospedeiro definitivo vai ser o porco e o hospedeiro acidental vai ser o homem.
Em relação à sintomatologia, a teníase apresenta como sintomas mais frequentes as dores abdominais, náuseas, perda de peso, diarreia frequente ou constipação. E na cisticercose, que é a doença mais grave, como eu falei anteriormente, a dores locais vai ser no abdômen, no aparelho gastrointestinal, vai ter náusea e vômito. E também é comum convulsões, dor de cabeça e confusão mental. Existe casos também de neurocisticercose, né, que é a cisticercose na cabeça. E aqui as medidas profiláticas, que é não ingerir carne crua ou insuficientemente cozida, ou proveniente de abate clandestino, sem inspeção oficial. A Anvisa acaba fechando muitos abatedores porque não tem, né, essa questão da limpeza, não tem essa análise da carne, né? E essa carne acaba sendo consumida e as pessoas acabam se infectando. Lavar bem as mãos, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições, ter educação sanitária e alimentar a população, fazer essa fiscalização e inspeção dos produtos de origem animal e vegetal, fiscalizar abatedores clandestinos, fazer o saneamento e higiene pessoal básicos e fazer periodicamente exames de fezes em moradores de áreas rurais, principalmente. Aqui a gente trouxe algumas questões do Enem e de vestibulares. Então, a nossa primeira questão pergunta: a teníase é uma doença causada pela ingestão de carne crua ou mal cozida contendo AIS. Então, a teníase é pela ingestão de proglotes, certo? E na proglote, que é aquela partezinha que vai ser liberada nas fezes pelo ser humano, né? Essas proglotezinhas, elas vão ter o quê? Elas vão ter cisticércicos, certo? Cisticércicos. Ovos de tênia não. Ovos de tênia vai causar cisticercose. Miriacídio não é desse ciclo de teníase. Cercárias também não é desse ciclo. E ancilostoma também não. Ancilostoma é de ancilostomíase. Cercária é de esquistossomose e miracídios também. Então a resposta certa seria cisticercos. Outra questão sobre a teníase, se agente causador, marca a alternativa incorreta, né? Letra A teníase pode ser causada pela taína sóleo ou pela taína saginata. Ok. Letra B. Os hospedeiros intermediários da taína sóleo e taína saginata são, respectivamente, bovinos e suínos. Olha aí, ó. Vamos ler a letra C. O homem é o hospedeiro definitivo da tênia. Letra D. As tênias podem viver por vários anos no intestino delgado do homem. E letra E. A teníase pode apresentar-se de forma assintomática. Então vamos lá. Letra A. A teníase pode ser causada pela taenia sóleo ou pela taenia saginata. Isso é verdade. A gente tem a alternativa incorreta. A taenia sóleo vai causar o quê? A teníase do porco e a taenia saginata a teníase do boi. Então essa resposta está certa. Os hospedeiros intermediários da taenia sóleo e taenia saginata, taenia sóleo porco, taenia saginata boi, são respectivamente bovinos e suínos. Tá errado. Se fosse o contrário, seria certo. É suínos e bovinos. Então essa alternativa é a que nós vamos marcar. Vamos ler a letra C. O homem é o hospedeiro definitivo da tênia. Olha, vamos lá. O homem é o hospedeiro definitivo da tênia. Exato. Por quê? Porque o hospedeiro definitivo da tênia vai ser aquele que vai se infectar com a doença teníase. Então, o porco, ele e o boi, eles só vão ser hospedeiro intermediário. Letra D. As tênias podem viver por vários anos no intestino delgado do homem. Isso é verdadeiro. Pode viver por meses e anos. E letra E. A teníase pode apresentar-se de forma assintomática. Sim. Por alguns meses, ela pode apresentar de forma sintomática, sim. Depois de algum tempo que começa a apresentar sintomas. Então, a resposta certa é a letra B. Questão da PUC São Paulo. Sobre a teníase e parasitose, que atinge os animais, são feitas 3 alternativas. Primeira, o agente responsável pela doença é o Platelmintho taína sóleo ou taína saginata, cujo hospedeiro é, respectivamente, um porco sóleo e um boi taína saginata. Verdadeiro. 2. A profilaxia da teníase deve ser feita principalmente com incentivo e uso de fossas e esgotos. E a recomendação de que se coma carne de porco ou boi cozida ou bem passada. Isso é verdadeiro. Profilaxia tem totalmente aquela questão de questões sanitárias, né? De ajeitar fossas e ter esgotos e ter
Comer também alimentos cozidos e passados, bem passados, para evitar a contaminação, a ingestão de cisticercos, né? E terceiro, pode-se controlar a doença andando constantemente calçado, evitando-se assim a penetração pela sola do pé de cercárias responsáveis pela teníase. Não, a gente viu que o ciclo lá, né, a infecção, ela não é causada pela sola do pé, né, ela é causada por ingestão. Então, a resposta correta seria a letra D, se 1 e 2 estiverem corretas. E a questão do Enem, né, só vou ler esse texto bem rapidinho. É a dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a doutor Alexandre, sério, perante as irmãos que se divertem com sua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo a si mesmo, vai levando suas lombrigas, elas também pagam entrada, senão podem ver o espetáculo. E se ouvindo lá dentro as gabarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais. Vermezinho idiota, enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo se gabando, mostra no vidro novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso. Ele expediu entre os e as. De agudo, pasmo familiar. Formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. Aqui ele só faz uma leitura mesmo, mas o importante aqui é só a afirmação aqui, ó. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda 2 parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a Taenia sólia, olha, Taenia sólia de quem? Do porco, a gente falou várias vezes. Considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ela come carne de porco mal assada. Fato? Não seria de boi, porque boi seria saginata. Então a resposta certa, letra C. Então, essas foram nossas questões e nossa relação sobre parasitose, sobre a parasitose teníase. Espero que possa ajudar vocês. Muito obrigado.